Olá, bem-vindo ao tópico 4 do módulo 1. Pontos de atenção quando da preparação das demonstrações contábeis para micro, pequenas e médias empresas. Sou o professor Álvaro Ricardino, e se você fez os tópicos anteriores, nós já nos conhecemos. Muito bem, qual é o nosso programa para este tópico? Propriedade para investimento, investimentos em coligadas e controladas. Nestes dois tópicos, nós vamos nos estender um pouquinho mais, porque não é muito usual que principalmente as pequenas e microempresas tenham propriedades para investimento, e aliás nós vamos ver que existe diferenciação de tratamento contábil em função do tamanho da empresa para essas contas, mas então vamos nos estender. De repente você tem uma propriedade que é para investimento e está contabilizando de forma inadequada. Bom, pode ser, então vamos ver. Vamos falar da propriedade para investimento. Essa conta é aplicável apenas às empresas cujo faturamento se encontra entre 78 e 300 milhões. Portanto, se você é micro ou pequena empresa, você não precisa. E aí o que você faz? Bom, a gente vai mostrar, mas isso significa que você vai contabilizar como imobilizado, ok? Mas o que é uma propriedade para investimento por definição? É um terreno, ou ter edifício e parte dele, ou ambos, terreno, edifício, mantidos pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento mercantil financeiro, esse é um assunto que vai ser tratado mais à frente, em outro tópico, para oferir aluguéis ou para a valorização do capital, ou ambos. Vamos decodificar. A empresa comprou apenas um terreno, é um local bom e ela quer alugar para alguém explorar, por exemplo, como estacionamento. Ela tem uma receita mensal dessa pessoa que alugou, e enquanto isso o terreno está num bom lugar, está valorizando. Então isso para ela não é imobilizado, porque imobilizado é algo feito para uso. Não, ela podia ter investido em outra coisa, até na própria empresa. Feita a análise, para ela acha que para ela a empresa foi mais interessante, mais rentável. Então fizeram esse investimento. Não, eles compraram, era um negócio legal, eles compraram um edifício, e como o edifício normalmente vem em cima de um terreno, esse edifício tem 5 andares. Ocorre que 2 andares são ocupados pela própria empresa, pelos seus escritórios, etc. Os outros 3 são para aluguel. Como você pode vender, se quiser, andar, ou escritório, sei lá, salas, nenhum problema. Então, esses 3 andares têm um tratamento de propriedade para investimento. Os outros 2 são imobilizados, embora estejam no mesmo local. Muito bem. Então, é essa a ideia. Quando da aquisição desse terreno, ele vai ser o custo. Quanto você pagou, mas eventualmente taxas, etc. Quanto custou? Muito bom. Ao final de cada exercício, e aqui está, vou chamar assim, o pulo do gato, a empresa irá contabilizar pelo valor justo por meio de resultado. Bom, então o que é isso? Valor pela qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado, ou um instrumento patrimonial concedido entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transação em que não haja uma relação de privilégio entre elas. Para aqui. Vamos decodificar. A empresa tem um terreno que no passado ela comprou para investimento e que ela neste momento não quer mais. Ela põe à venda. Ela põe à venda por um valor, obviamente, de mercado, mas um valor que é possível de vender, né? Não é um valor sentimental, valor de mercado. Ela quer vender, aparece alguém que quer comprar. Essas pessoas não se conhecem, não há uma relação de parentesco, não há uma relação de favorecimento. Os dois sabem o que estão vendendo e estão comprando. Este é o valor justo. Muito bem. Então, parei aqui. Essa é a definição de valor justo. Agora, por que por meio de resultado? Muito bem. Quando a empresa comprou
aquele terreno ou aquele edifício, sei lá o quê, e que era para investir, e ela também espera a valorização, vamos dizer que seja apenas um terreno, ela pagou 300 mil pelo terreno. Legal, esse é o custo. Quando chegou em dezembro, ela faz pesquisa no mercado quanto esse terreno vale. Se ela quisesse vender, qual seria o valor justo que ela toparia vender e que alguém toparia pagar? E descobre que o valor justo desse terreno, no momento, é 330 mil. Bom, então ela teve um ganho de 30 mil. Ela vai contabilizar 30 mil nessa propriedade, debitar 30 mil nessa propriedade e creditar, que ela conta outras receitas e despesas, um ganho de 30 mil. Ela pode abrir dentro desse grupo de outras receitas e despesas um subgrupo de ganhos em propriedade para investimento, por exemplo. Ok? Então, se houver diferença entre o valor do custo no passado e o valor de mercado agora para cima ou para baixo, a empresa irá reconhecer no resultado. Dificilmente um valor perde terreno, a não ser que haja uma invasão, etc. Mas, normalmente há um ganho. Então, é esse o motivo que vale a pena criar propriedade para investimento. Por quê? Porque isso também aumenta o lucro, né? Aumentando o lucro, você está mostrando para os seus investidores, seus cotistas, se for uma limitada, tal, que foi um bom negócio. Essa é a ideia. Aplicação da norma. Reconhecimento na propriedade para investimento. Apenas para as propriedades para investimento cujo valor justo possa ser obtido de forma confiável, sem custo ou esforço excessivo e de forma contínua. Bom, aqui nós temos uma restrição. Qual é a restrição? O terreno investido é uma fazenda no Tocantins, melhor, no Mato Grosso do Norte, na divisa com a terra dos Chavantes. Isso é real. Tá? Não é um troço que você tem toda hora um valor de mercado que é confiável, facilmente obtido, que não tem custo para obter, etc. Tá? E que todo ano você consegue. Então, se você não consegue isso todo ano, sem gastar muito dinheiro, imobilizado. Bom, agora, você tem um terreno na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Isso é fácil de saber, tem fácil, tá? Então, aí você reconhece. Obviamente que a Avenida Paulista é um exagero da minha parte. Antes de falar disso, eu tinha escrito diferença entre valor justo e valor de mercado. E 90% das vezes, valor de mercado e valor justo serão iguais. Mas vamos dar um exemplo prático. Eu quero comprar um automóvel, vamos dizer que seja um Honda Civic 2018, tá? Eu gosto desse carro, eu quero ele preto. Tá. Muito bem, onde é que eu vou saber o valor dele? Eu vou na tabela FIP, eu vou num site na internet, está à disposição, né? Há anos, então é fácil, eu obtenho esse valor de forma contínua. E lá diz que esse carro custa, digamos, 50 mil reais. Muito bem. Quando eu vi dois carros que atendem ao que eu quero. Um carro é da Dona Maria. Ela comprou ele em 2018, mas ela tem um problema de locomoção, ela usa uma vez por semana, aos domingos, nem ela que dirige, para ir à igreja, que fica a 2 quarteirões, e volta para a casa dela. O banco ainda tem plástico, o pneu tem aquele espininho, está cheirando a novo. O carro está com 4 mil quilômetros. Ela quer 60 mil. Em compensação, o Juvenal, ele é representante de produtos agrícolas no Mato Grosso do Norte e no Tocantins. O carro dele está com 180 mil quilômetros, tem um amassado na porta, um furado no banco porque ele fuma, 3 multas pendentes e o licenciamento atrasado. Ele concorda em vender por 35 e eu acho que se eu oferecer 30 eu levo. Qual é o valor justo então? 60, os 50 ou os 35? O único que não é valor justo são os 50, porque é uma média de mercado. E qual é então o valor justo? Se eu concordar em comprar a Dona Maria por 60, é o valor justo. Se eu não tiver dinheiro para isso, concordar em comprar o Juvenal por 35, é o valor justo.
As partes estão de acordo, elas não têm favorecimento nem nada. Então, essa é a diferença entre valor justo e valor de mercado. Pode ser o mesmo, mas não necessariamente. E como eu disse, se eu não conseguir obter esse valor justo de forma contínua e sem custos, eu trato como imobilizado. E aqui eu disse, qual é o interesse de utilizar essa conta se ela dá mais trabalho? Eu já expliquei, é reconhecer um ganho no resultado. O que não é uma propriedade para investimento? Terreno, edifício, ou parte do edifício, ou ambos que são utilizados pela empresa na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para propósitos administrativos. Se for uma imobiliária ou uma empreiteira, terrenos ou edifícios que são para venda no curso normal dos negócios deles, é estoque. Agora, e se o edifício for de utilização mista? Como eu falei, eu ocupo 2 andares para minha atividade e alugo 3. Separa o que é imobilizado, contabilmente, e o que é propriedade para investimento. E um imóvel adquirido para arrendamento mercantil financeiro, ele pode ser uma propriedade para investimento? Primeiro, o que é um arrendamento mercantil financeiro? É um empréstimo. É um empréstimo bancário, só que com nome mais pomposo, também conhecido como leasing. Na prática, o que é isso? Eu visualizei que tem um terreno muito interessante para eu alugar, para virar um estacionamento, por exemplo, mas eu não tenho a grana. Fui ao banco, eu empresa sempre, né? Fui ao banco, tomei um empréstimo, esse empréstimo sai com o nome de leasing, ou arrendamento mercantil financeiro. Na prática, eu fiz um financiamento. Como é que eu vou tratar isso? Se eu fosse usar o terreno, era imobilizado. É para alugar. Então, é propriedade para investimento. Porque também eu consigo obter sem custo e sem esforço excessivo o valor dele a cada ano. Tá bom? Então, posso sim classificar como propriedade para investimento. E como é que eu determino esse tal de valor justo? Preço de um ativo idêntico em um mercado ativo. O exemplo do carro é perfeito. Eu sabia o valor de mercado e fui atrás para achar valor justo. E se não tiver isso, por exemplo, eu quero comprar um andar, empresa, quero comprar um andar num edifício localizado num bairro determinado. Eu não tenho uma cotação daquele andar. Como é que eu obtenho isso? Uma transação recente. Quem é que sabe isso? O zelador. Fale com o zelador, porque ele sabe tudo. Então ele vai dizer que o andar estava detonado, ou aquele escritório estava detonado, por isso que foi vendido por X, tem uma venda por Y. Então você já obteve o valor. Uma vez que você tenha comprado, ok. Lembrando sempre que se você está financiando, é porque é mais de 12 meses, o valor que você vai contabilizar, valor de entrada, seja propriedade para investimento, seja imobilizado, é o custo. Ok? Nunca esqueça. E por último, se eu também não tiver mercado, se eu também não tiver uma transação recente, existem técnicas de avaliação que são aceitas pelo mercado, feitas por profissionais especializados para isso, envolvendo estatística e outras coisas. Caso prático, a companhia A possui um imóvel para investimento perfeitamente qualificado para funcionar um hospital. A companhia B, que é do ramo hospitalar, alugou o imóvel da companhia A e lá ela instalou o Hospital Santa Rosa. Ocorre que a companhia A e a companhia B pertencem ao mesmo grupo econômico. Consequentemente, quando eles forem consolidar o balanço, vai aparecer um balanço único, talvez da companhia Y, ok? Muito bem, a pergunta é, a companhia A pode classificar o imóvel como propriedade para investimento? Ela não comprou para uso dela, ela comprou para oferir renda, por isso que ela está alugando para a companhia B. Se fosse ao vivo, eu daria um prazo e perguntaria, mas você mentalmente já deu uma resposta? A resposta correta é não. Porque na hora que eu vou consolidar, é como tirar o dinheiro do aluguel de um bolso e passar para o outro bolso. É o mesmo grupo econômico. Então,
Nesse caso, não pode ser classificado como propriedade para investimento. O que é? É imobilizado. Ah, mas e se ele alugar para uma empresa que não é do mesmo grupo? Aí é propriedade para investimento, sem problema nenhum. Então, esse assunto legal. Investimentos em coligadas e controladas. Já vou adiantando que isto é pouco comum para uma microempresa, uma pequena empresa. Para uma empresa chamada média, que tem um faturamento de até 300 milhões, isso é possível. Então, primeiro vamos falar de investimentos. Para microentidades, avaliação. Todos os investimentos, se forem feitos numa sociedade controlada, ou coligada, ou coligada e controlada em conjunto, que são as joint ventures, etc., serão avaliados exclusivamente pelo custo. Não se aplica método de equivalência patrimonial para microentidades que utilizarem essa norma. Eu não conheço nenhuma microentidade que tenha investimentos que possam ser classificados como coligadas ou controladas, ou como joint venture. No caso de evidente perda do valor de investimento, essa perda deve ser reconhecida contra o resultado. Nenhum ativo deve estar nas demonstrações contábeis por um valor inferior àquele que a empresa imagina obter com sua venda ou uso. Aqui no caso, seria a venda, porque ela não vai usar o investimento. Então, este detalhe está na NBCTG 1002, que é seção 14, aplicável a microentidades. Para as pequenas e médias empresas, investimento pelo custo. Normalmente são participações não significativas em outras entidades. Então, comprou ações para ficar com elas por 1 ano e meio, 2, mas ele não tem direito a voto, no máximo ele tem direito aos dividendos, né? Contabiliza pelo custo. Quando tiver lucro, dividendos a receber lá no ativo circulante, se for o caso, contrapartida, outras receitas, ok? O investimento é no ativo circulante, numa conta chamada investimento, ser destinado à venda, ou, se for ou no não circulante, destinado à obtenção de benefício pela sua manutenção, mas continua sendo uma participaçãozinha pequena, custo. Glossário, o que é? Uma espécie de dicionário para termos específicos. O que é uma coligada? É a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa e que não é nem controlada nem investimento em empreendimento controlado em conjunto, portanto não é joint venture. O que é uma influência significativa? É o poder de participar nas decisões da política financeira e operacional da entidade coligada, mas não tem o controle conjunto. Quando ele diz poder de participar da decisão de política financeira, seria, por exemplo, nomear o diretor financeiro ou nomear o diretor industrial. É entendido, embora isso não seja regra absoluta, que quem tem mais do que 20% das ações ordinárias de uma outra empresa, ele tem um certo poder de barganha ali. Mas ele não tem o controle, por quê? Porque não é dele, ele tem um pedaço daquilo. Quem tem o controle é quem tem 50 ou mais. Ricardino, e se uma empresa tiver 22%, mas as ações ordinárias estão tão diluídas que mesmo alguns grupos se juntando, ninguém chega aos 22%. Aí quem tem 22% é o controlador. Por isso que eu disse que não necessariamente 50 caracteriza uma coligada. Que 20 caracteriza uma coligada. Dependendo da circunstância, pode ser até controlador. Mas normalmente o controlador, aquele que tem o maior grupo de ações ordinárias, com certeza ele é controlador se tiver 50 mais 1. Ok? Muito bem. Por isso que eu pus embaixo. A não ser esse o caso que eu mencionei. Controlada, entidade controlada por outra entidade, conhecida como controladora, né? Essa outra entidade. E controladora é aquela que possui uma ou mais controladas, ou seja, é aquele que tem maior volume de ações ordinárias.
Controle de identidade, poder de governar as políticas operacionais e financeiras da entidade de modo a obter benefícios de suas atividades. Quais são os benefícios? Ampliação da empresa, aumento do patrimônio líquido, distribuição de dividendos, etc. Usualmente, mais do que 50% das ações ordinárias, mas, como eu disse, não necessariamente. Vamos dar um exemplo muito simplificado, porque esse assunto merece um tutorial inteiro de como é que se calcula a equivalência patrimonial. Mas vamos dar uma ideia. O que é um MEP, método de equivalência patrimonial? O investimento em patrimônio é reconhecido inicialmente pelo preço da transação, incluindo os custos dela. Então, quanto custou para ter as ações? Você não vai comprar 20 ou mais por cento de ações ordinárias de uma empresa, assim, chego lá na B3 e compro. Isso é uma negociação entre empresas, isso é uma coisa contratual, complexa, é um fato relevante. A B3, aliás, a empresa que está comprando, tem que comunicar à Bolsa de Valores que isso está ocorrendo, isso tem que se tornar público, etc. Então, não é porque eu comprei mais de 20, é todo um arcabouço aqui contratual, justamente quem está pondo 20 ou mais, tá bom, eu ponho, mas eu quero botar um diretor financeiro, eu quero pôr meu diretor industrial, ou ambos, sei lá, o contrato vai dizer isso. Vamos dar um exemplo simplificado aqui. A companhia A comprou da companhia B por 3 mil, número de zeros fica à vontade, né? Milhões, bilhões, não. Mas comprou 3 mil, 30% das ações ordinárias da companhia C. Então, a companhia B, ela é a controladora de C. Por quê? Se ela vendeu os 30%, é porque ela tinha mais do que 30% e continua, teoricamente, com o resto. Então, ela, teoricamente, até agora tem 70%. Com 70%, a companhia B é controladora. E o que a companhia A é da companhia B? Coligada, com as prerrogativas que uma coligada tem. Muito bem. Na companhia A, que é quem está comprando, que é a nossa empresa, como é que contabiliza? Debita investimento permanente. Quando você usa essa denominação, você está dizendo assim, eu vou ficar com esse investimento por muito tempo, não por um pouco mais de um ano, aí eu poria investimento ao custo. Não, investimento permanente, eu quero ficar com isso muito tempo, não eternamente, há muito tempo. Isso, obviamente, é um ativo não circulante. Então, debito 3 mil, pagou à vista. Banco, 3 mil. Ao término do ano, a companhia C teve lucro de 600. A companhia C optou por não distribuir lucro, ou seja, os 600 vão aumentar o patrimônio líquido da companhia C. Muito bem, a nossa companhia A tem 30% do patrimônio líquido da companhia C. Portanto, ela tem direito a 30% desse resultado, desses 600, né? E isso corresponde a 180. Contabilização. Debita investimento permanente, 180, lá no ativo não circulante, de modo que o nosso investimento de 3 mil passa a ser 3.180. E lá no resultado, uma conta em separado das demais, denominada resultado de equivalência patrimonial, obviamente aqui é um crédito, porque deu lucro, 180. Ricardino, se tivesse sido um prejuízo de 600, seria o inverso. Nós reconheceríamos um crédito em investimento permanente, o nosso investimento de 3 mil não vale mais os 3 mil, ele vale 3 mil menos 180, ele vale 2.820, e eu debitaria resultado de equivalência patrimonial, um prejuízo, um débito de 180. Redução ao valor recuperável. Havendo indicação de que o valor recuperável do investimento é menor, é o caso de se 600 tivesse dado prejuízo, ele será testado e, se necessário, baixado contra resultado. A pergunta aqui é, esse 600 de prejuízo mostra que a empresa está em declínio e é irrecuperável? Se a resposta for sim, debita. Se não, deixa quieto. Se houver ágio por expectativa de rentabilidade futura, esse valor é parte integrante do teste, deve ser o primeiro a ser baixado. Praticamente. Quando nós compramos aqueles 30% por 3 mil,
a empresa disse o seguinte: nós vendemos, esse é o valor patrimonial, mas nós queremos 3.200. E nós achamos que valia a pena pagar. Esse valor é contabilizado em separado do investimento, porque o investimento tem que refletir um percentual do patrimônio líquido, e isso estava a mais. Então entrou como investimento permanente 3.000, débito, e débito de uma conta chamada ágio sobre investimento, 200. Debitou banco crédito 3.200. Muito bem, se chegou à conclusão que esses 600 é de prejuízo e os prejuízos continuam acumulando, isso é irrecuperável, você vai baixar primeiro os 200, no nosso caso aqui a gente baixaria 180, do ágio, ficaria ainda ágio 20. Se no ano que vem, de novo prejuízo, a gente baixa esses 20 e só então começa a baixar o investimento. Notas explicativas. A prática contábil para investimento em coligadas, sendo, aqui no caso, o MEP é obrigatório. Qual é o valor contábil de tais investimentos? Qual é o valor justo dos investimentos em coligadas contabilizada pelo custo? Agora, o valor justo é o valor daquelas ações que não são permanentes, são apenas investimentos de longo prazo, para os quais existia a cotação de preço publicada. Então, investi o X, agora eu tenho um resultado. E basicamente é isso. Volto a repetir, esse assunto de equivalência patrimonial aqui foi apenas um lembrete, mais ou menos para mostrar como é que funciona e qual é a contabilização. E aqui eu me despeço, aguardando vocês para o próximo item. Obrigado.